Atenção, atenção, notícia urgentíssima. Esquerdista acaba de ser preso. Prisão foi decretada e prisão já foi efetuada, gente. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Esquerdista acabou de ser preso. Bomba que eu vou trazer e explicar para vocês nos mínimos detalhes. Outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês que chocou Brasília, gente, tá? Abalou as estruturas de Brasília, que é essa bomba que acabou de ser confirmada. O PGR Paulo Gonet acabou de tomar decisão contra Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Notícia explosiva, chocou Brasília agora neste exato momento, gente, tá? O PGR Paulo Gonet acabou de tomar aqui uma decisão contra Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. E o que é que aconteceu com o Paulo Gonet? Porque ele está tomando aqui algumas decisões que está surpreendendo muita gente em Brasília e deixando muita gente furiosa por outro lado. Eu vou explicar também para vocês nos mínimos detalhes. E também tem notícia boa, gente. Finalmente saiu notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Hoje, agora, neste exato momento, acabou de sair notícia boa, finalmente, para Jair Messias Bolsonaro. E eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação nos mínimos detalhes para todos vocês. E por fim, Flávio Bolsonaro acabou de humilhar Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi assim, sem dó e nem piedade. E o governo americano está envolvido aí nessa nova humilhação. Gente, tá? O governo Trump está envolvido aí nessa nova humilhação do Lula. Gente, vocês já viram que o vídeo tá simplesmente imperdível, impecado, recheado e lotado de informações quentinhas, gente, tá? Notícia fresquinha aqui, que acabou de sair do forno. Afinal de contas, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Vamos que vamos pra cima, porque tem muita coisa para atualizar aqui todos vocês. E ó, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Notícia maravilhosa acaba de ser confirmada direto de Brasília. Notícia maravilhosa acaba de ser confirmada dentro do STF, gente, tá? A direita, Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro. Na verdade, o Brasil está comemorando aqui essa notícia maravilhosa. E vocês vão entender, vou nem dar spoiler, só assistam. Que a notícia aqui, gente, tá? É terrível pro Moraes, pro Dias Toffoli, para o Gilmar Mendes, pro Lula. Vocês vão entender. E para muitas autoridades ali de Brasília. Vejam só. Dança na presidência da segunda turma do STF. Dança na presidência da segunda turma do STF. Pode comemorar porque isso aqui é uma excelente notícia. Mas só quem quer o Bolsonaro livre vai deixar curtida agora nesse vídeo, comentário com a bandeirinha do Brasil. Olha só a situação que está. A segunda turma do STF, a gente sabe que é a turma que traz esperança para o povo brasileiro no que diz respeito à justiça. A segunda turma, que vai ser presidida agora por Luiz Fux. Fux assume a presidência da segunda turma do STF a partir da próxima semana. Em julho, o Fux assume a presidência da segunda turma. A segunda turma que é composta, além dele, Luiz Fux, por André Mendonça e Nunes Marques, os dois indicados do Bolsonaro, que juntos formam maioria na segunda turma. A segunda turma que julga a revisão criminal do Bolsonaro, e quem coloca a revisão criminal em pauta? O presidente, tá? No caso, vai ser esse daqui, ó, o Fux. E quem é o relator? Nunes Marques. Quem está na turma? André Mendonça. Ou seja, o cenário perfeito para que a revisão criminal seja colocada em pauta e Bolsonaro possa ficar livre. Ou seja, a sua condenação, não só a sua, mas de todos os perseguidos do 8 de janeiro, sejam anuladas. Só que tem mais, tá? Tem mais. O caso Master também está na segunda turma. E o Fux, junto com André Mendonça e Nunes Marques, negaram a liberdade provisória para o pai e o primo do Vorcaro, mostrando que o Vorcaro não tem maioria na segunda turma. Isso aí tá levando um desespero gigantesco. Vorcaro troca de advogado mais uma vez e ameaça uma nova delação agora
mais ampla, ou seja, sem ser a delação seletiva tão criticada por André Mendonça, que, diga-se de passagem, detonou o Gilmar Mendes durante o julgamento desse pedido de liberdade para a família Vorcaro. Perderam e agora, na segunda turma, além de termos maioria, teremos também a presidência comandada por Fux. Cenário melhor do que esse? Sinceramente, não tem para que muitas coisas comecem a ser reveladas. O que tem que acontecer agora? É esses dois aí, principalmente, tomar muito cuidado, tá? Tomar muito cuidado por onde andam, os voos que estão, porque o Teori Zavascki, a gente sabe o que aconteceu com ele, né? Dança na presidência... Nossa Deus, gente, tá? O que aconteceu com o Teori Zavascki. Ou seja, gente, tá? Nova formação, nova conjuntura dentro da segunda turma do STF. Eu já posso chamar de Liga da Justiça? A partir de hoje, gente, tá? Quando eu for mencionar segunda turma do STF, nós vamos falar Liga da Justiça. É o que eu vejo agora neste exato momento. A partir de agora, nós temos uma Liga da Justiça que vai desmantelar muita coisa que aconteceu lá dentro daquele STF. Então, a partir de hoje, aqui no canal Fabiana Cardoso, esta nova formação, né, da segunda turma, nós vamos chamar de Liga da Justiça. E essa Liga da Justiça, tá, gente, tá? Formada por André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques, é que pode desmantelar, derrubar muita coisa que foi aprovada, que eles conseguiram fazer lá na primeira turma do STF. E eu não preciso nem dizer para vocês aqui do que é que eu estou mencionando. Então, gente, é dia de comemoração, muita gente está comemorando, eu já vi vários parlamentares da direita, da oposição, gente da família Bolsonaro, tem que estar comemorando, gente, tá? É um novo momento a partir do mês de julho, é uma nova fase da segunda turma do STF. É uma nova fase. Sai Gilmar Mendes da presidência da segunda turma. Entra quem, gente, tá? Entra quem? Luiz Fux. A gente sabe como é que é o Luiz Fux. É o terror de muitas autoridades, de muitos ministros lá dentro do STF, assim como o André Mendonça e também Nunes Marques, que tem tomado aí muitas decisões que vem surpreendendo muita gente, principalmente surpreendendo aí a direita, né, aqui no Brasil. É isso, gente, tá? A partir de agora, Liga da Justiça, novo formato na segunda turma do STF que pode revolucionar e ter muitas notícias boas, né? Do mês de julho em diante, vamos ter muitas notícias boas vindo dessa segunda turma, vindo da nossa Liga da Justiça, gente, tá? Vamos lá. Tem mais informação para trazer aqui para vocês que eu separei. Rapidinho, vejam só aqui, ó. O governo Lula, gente, o Flávio Bolsonaro tem se tornado uma verdadeira pedra no sapato de Lula, né? O Flávio Bolsonaro, que ele tem sido combativo, né? Incisivo, tá partindo para cima do Lula. Governo Lula, segundo o Flávio Bolsonaro, ó, ele disse que uma coisa que deixou o Lula furioso, ó. Governo Lula parece parceiro de grupos narcoterroristas, diz Flávio Bolsonaro. E essas falas do Flávio Bolsonaro explodem na internet, explodem nas mídias, ganha repercussão e o Lula fica o quê? Furioso com isso aqui. Por exemplo, nós aqui do canal Fabiana Cardoso estamos reverberando, estamos aí divulgando o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer, que detona o Lula. A partir do momento em que tem uma menção, né, que fala Lula, que o Lula passa pano para narcoterrorista, isso aqui pro Lula esperem, logo a equipe de campanha, né, do Lula tá aqui pedindo lá no TSE para que isso aqui seja derrubado, que ninguém fale, que não pode. Escreva o que eu tô dizendo para vocês, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. PGR, gente, e o PGR Paulo Gonet, que tomou decisão que muitos estão interpretando que é uma decisão contra Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. PGR defende que Mendonça analise pedido para investigar Bolsonaro e filhos por Dark Horse. Vocês têm ideia do que deve ter de muita gente furiosa com essa decisão do PGR Paulo Gonet? O PGR Paulo Gonet quer que o Mendonça analise o pedido para investigar Bolsonaro e filhos por Dark Horse. Sim, gente, tá aqui na imprensa. Explodiu isso aqui na imprensa hoje, ó. PGR diz que Mendonça
que deve relatar o pedido para investigar o Dark Horse. Vocês têm noção do que os esquerdistas devem estar furiosos com isso aqui, gente? O Lula deve estar furioso com isso aqui? Tá aqui, ó, saiu até no Globo. Parecer da PGR pavimenta caminho para Mendonça abrir investigação sobre Dark Horse, SF. Porque, gente, sendo o ministro André Mendonça, vai ser uma coisa imparcial. Não é? Vamos supor que isso aqui caia nas mãos do ministro do ministro Alexandre de Moraes. O que é que vocês acham que vai acontecer se esta investigação cair nas mãos do ministro Alexandre de Moraes? O que é que vocês acham que vai acontecer? Então isso aqui está sendo... Essa notícia aqui, gente, está sendo comemorada pelo Bolsonaro, por aliados do Bolsonaro, porque caindo nas mãos do André Mendonça é uma coisa completamente diferente. Porém, a decisão ainda tem que ser tomada, tá? É o presidente do STF, o Edson Fachin, que vai ter que tomar essa decisão. A decisão está nas mãos do Edson Fachin. Edson Fachin decidirá se caso Dark Horse ficará com Moraes ou Mendonça. Então, ele vai ter que escolher entre Alexandre de Moraes e André Mendonça. Porém, agora com o parecer, né, da PGR, dizendo, olha, quem tem que ficar é o André Mendonça, é um fator positivo para o André Mendonça. Se o André Mendonça tem o aval da PGR, é uma notícia boa. Agora a decisão está nas mãos do presidente do STF, Edson Fachin. E antes de passar para a próxima informação, que é uma notícia terrível para o Lula, eu quero que vocês respondam, coloquem aqui embaixo nos comentários, qual você acha que vai ser a decisão do Edson Fachin? Ele vai passar essa relatoria da investigação sobre Dark Horse, se houve crime, se não houve crime, se houve corrupção, se não houve corrupção. Eles querem investigar, né, gente? Qualquer coisa que prejudique o Flávio Bolsonaro, eles vão tentar. Agora eu quero a opinião sincera de vocês. Na sua opinião, o Edson Fachin, presidente do STF, vai colocar esta ação para investigar o Dark Horse nas mãos do Alexandre de Moraes ou vai junto do PGR e vai colocar nas mãos do André Mendonça? Quero ver a opinião sincera de vocês aqui embaixo nos comentários, porque agora chegou a hora de notícia terrível para o Lula, gente, tá? Jacques Wagner traz escândalo para o colo do PT e de Lula, diz professor. Gente do céu, esquerdista, professor esquerdista, acaba de confirmar uma notícia terrível para o Lula. Jacques Wagner traz escândalo para o colo do PT. Não só no colo do PT, mas no colo do Lula. Esse escândalo em que o Jacques Wagner enfiou o PT, porque o PT é Lula, gente, tá? Não fala em PT, já lembra do Lula. Um dos fundadores do PT, quem é? Lula. Ou seja, Jacques Wagner está destruindo a campanha do Lula. Jacques Wagner está destruindo qualquer possibilidade do Lula se perpetuar no poder. Ou seja, hoje, dentro do Congresso Nacional, o Jacques Wagner se tornou o maior problema atual do Lula da Silva. O maior problema do Lula hoje chama-se Jacques Wagner. E o Lula tá louco, enlouquecido para enxotar o Jacques Wagner da liderança do PL no Senado Federal. Ele não pode fazer isso diretamente, porque ele sabe que se enxotar, dar um pé na bunda do Jacques Wagner, o Jacques Wagner pode se rebelar contra o Lula. Então ele está tentando convencer através de terceiros, que ele mesmo não, né? Ele está tentando, através de terceiros, de aliados, convencer o Jacques Wagner a sair da liderança do governo Lula no Senado Federal. O trem tá feio pro Lula. E agora vamos falar sobre prisão. Esquerdista, gente, tá? Esquerdista, extremista, ativista, acabou de ser preso. É isso aqui que está na sua tela, gente, tá? Esquerdista acaba de ser preso. Estados Unidos, ativista colombiano, esquerdista, tá? A gente critica o Espriella. O Espriella foi eleito agora o novo presidente da Colômbia. E a esquerda ficou revoltada, devastada. E começaram ativista colombiano critica Espriella, aliado de Trump, e é preso.
O colombiano ativista e progressista digital Franklin Humberto Coral Garrido, conhecido como Beto Coral, de 40 anos, foi detido em Phoenix, nos Estados Unidos, após se manifestar contra o candidato apoiado por Donald Trump, que venceu as eleições presidenciais da Colômbia, Abelardo de la Espriella. Coral é apoiador do presidente Gustavo Petro, esquerdista, né, gente, tá? Esquerdista que tem entrado em conflito com o presidente dos Estados Unidos. Prestem bem atenção. Esse cara aqui, Coral, ele é apoiador do presidente Gustavo Petro, esquerdista que tem entrado em conflito com o presidente dos Estados Unidos. O ativista foi preso por autoridades de imigração na terça-feira, mesmo dia em que o secretário de Estado Marco Rubio emitiu um memorando determinando que ele era passível de deportação dos Estados Unidos. Então ele pode ser, além de preso, expulso dos Estados Unidos. No memorando, Rubio disse que Coral chegou aos Estados Unidos em 2015 com visto de turista e tem um pedido de asilo pendente. Mas Coral Garrido usou sua presença nos Estados Unidos para conduzir atividade política em apoio ao governo Petro e protestou contra o candidato à presidência, escreveu Rubio, de acordo com uma cópia do memorando obtida pelo jornal The New York Times. Então, Marco Rubio está partindo para cima do esquerdista e, além de prisão, ele pode ser expulso dos Estados Unidos. Resumindo, a casa caiu para o esquerdista. Ficou feio, gente, tá? Estados Unidos não brinca em serviço. O nosso gigante e, quem sabe, se Deus quiser, futuro presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado Federal, Rogério Marinho, coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, que acabou de dar uma surra. Senador Rogério Marinho foi para cima da jornalista esquerdista que fez uma pergunta muito maldosa, tá? A Raquel Landim, jornalista esquerdista de carteirinha, fez uma pergunta extremamente maldosa para o Rogério Marinho. E ele fez, eu não vou nem falar não vou nem contar para vocês o que ele fez com ela. Eu vou deixar vocês mesmos assistirem. Mas assistam até o finalzinho, que vocês vão pegar o ponto aqui. Vejam só. Senador, antes dessa operação da Polícia Federal, existia muita cobrança sobre Flávio Bolsonaro por conta do financiamento do filme Dark Horse. Agora apareceu também, todo mundo merece a presunção de inocência, mas também apareceu essa operação da Polícia Federal, desconfiando, mostrando evidências de envolvimento do senador Jacques Wagner com Augusto Lima, que é sócio de Daniel Vorcaro. Como que fica agora essa narrativa política? Como que a campanha de Flávio Bolsonaro vai explorar esse assunto? Vale a pena explorar o caso Master na campanha ou não? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu tenho dito que, infelizmente, houve uma banalização quando se fala de corrupção e se associa ao PT. Né? O PT e corrupção são irmãos gêmeos, são a mesma face ou duas faces da mesma moeda. Talvez a população mais jovem, que não tenha convivido no início do século XXI, né, com a forma como o PT faz política, não lembre ou não tenha a consciência do que ocorreu nos 14 anos que o PT administrou o país e que tem repetido os mesmos métodos com os mesmos personagens e nós, infelizmente, já conhecemos o filme. O Mensalão, né, o Petrolão, a Operação Greenfield, aparelhamento da mata pública, dilapidação da Petrobras, a maneira como se trata de forma descuidada das finanças públicas do país, a corrupção desenfreada que levou à prisão da maioria dos dirigentes do PT, presidente de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, tesoureiro do PT, o próprio presidente Lula, que foi preso quase 2 anos, e não foi por golpe de Estado, um pretenso golpe de Estado, foi por corrupção, né, a Operação Lava Jato, que foi colocada abaixo por uma tecnicidade. Então, infelizmente, a população parece que se esqueceu do que aconteceu em tempos muito recentes. Então, para nós, é importante realmente que nós possamos discutir o Brasil. Nos próximos 4 anos, nós temos um desafio muito grande, que é reorganizar o Brasil e colocá-lo nos trilhos da prosperidade. Não vai ser fácil em função da maneira descuidada, desassombrada com que o governo vem conduzindo as finanças públicas do nosso país. Agora, em específico, nesse caso do Master, eu já vinha dizendo isso há mais de 3 meses, Raquel, que essa é uma situação que merece transparência para que a sociedade entenda o que de fato ocorreu. Em 2023 e 2024, o Vorcaro era um banqueiro que fez negócios com praticamente todo o mundo financeiro brasileiro, né, com os principais veículos de comunicação, com governos, enfim, era alguém que tinha uma reputação, né, de poder transacionar junto ao mercado financeiro. E o Flávio foi acusado porque pediu a este banqueiro, em 2024, recurso para fazer uma biografia do seu pai.
A maneira como isso veio a público passou a ser criminalizada, mas é uma relação entre particulares, diferente, por exemplo, da advocacia administrativa que a própria imprensa diz que ocorreu quando o Lula recebe o Vorcaro fora da agenda no Palácio do Planalto. Então, é uma situação completamente diferente, como é o caso agora do senador Jacques Wagner, como você colocou com muita propriedade, merece a presunção de inocência. Mas o que pesa contra o Jacques Wagner não é a relação entre particulares, é o fato de que ele, pretensamente, de acordo com o que diz a Polícia Federal, poderia ter ajudado relações que o banqueiro tinha interesse junto ao Legislativo Federal. E antes, havia ajudado o Banco Master desde o princípio, em 2018, quando é feita aquela negociação do crédito sexta, porque o Banco Master ganhou esse tamanho, essa envergadura, essa importância, com essa comercialização da EBAL, na época ainda do Rui Costa como governador da Bahia e com o Jacques Wagner como secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas, senador, que eu queria entender o seguinte, por conta desse caso do Banco Master, o Flávio Bolsonaro veio perdendo participação em importantes pontos nas pesquisas de intenção de voto, principalmente junto aos eleitores independentes. Agora o senhor acha que esse caso, essa chegada do caso Master no PT da Bahia, pode fazer ser possível recuperar esses pontos? E como a campanha vai fazer para se comunicar com esse eleitor independente? Raquel, desculpa a contextualização, eu só quis dizer o seguinte, são duas situações distintas, apesar de derivar do mesmo tronco. Claro que a gente está falando de transações que foram feitas com o Daniel Vorcaro. Imaginar que todas as transações comerciais que ele empreendeu ao longo de 6, 7 anos são irregulares, eu não acredito nisso. Eu acho que ele cometeu alguns ilícitos, a investigação vai trazer à tona, e outras transações devem ou podem ter sido corretas. A gente tem que separar o joio do trigo. Eu estou dizendo que o Flávio, ele teve uma relação entre privados, não houve contrapartida, não houve troca, não houve alguma facilidade que, aliás, ele nem sequer estava no governo, nem no legislativo, nem no executivo. Tá? Então foi uma relação privada. Essa relação que está sendo colocada pública do PT da Bahia não é isso. É uma troca clara de favores, advocacia administrativa, tráfico de influência. Então são situações distintas. E é isso que a gente vai tentar mostrar à população brasileira. Porque no primeiro momento isso foi mascarado, foi colocado como se fosse uma questão criminosa. Então é importante que isso fique claro. Outra coisa, o Flávio ontem apresentou um plano para a segurança. Eu estava ouvindo, inclusive, o comentarista que nos antecedeu, colocar que há uma estratégia de marketing, claro que há. Né? É evidente que se você pretende governar um país, você precisa dizer como você vai governá-lo, quais são as ações que você quer implementar e, sobretudo, de que maneira você consegue comunicar isso junto à população. E o recado para nós está claro. Nós vamos ser intolerantes em relação ao crime organizado. Nós vamos utilizar as Forças Armadas para nos ajudar a, por exemplo, a combater o tráfico de drogas e de armas nas fronteiras e nos nossos portos. Nós vamos ser duros com quem comete crimes contra mulheres. Nós vamos aumentar o número de vagas nos presídios federais para criminosos imperdinidos, principalmente aqueles que fazem parte de facções criminosas que foram classificados como terroristas. Então, nós precisamos, é claro, embalar essa mensagem para que a população entenda, né, de que forma nós vamos nos comportar, que diferencia o governo que aí está. Nós temos um presidente da República que considera que quem rouba um celular é vítima da sociedade e não pode ser preso, que o traficante é vítima do usuário e por isso tem que ser relativizada a ação contra ele. É alguém que anuncia constrangido e consternado que os Estados Unidos, apesar do pleito que ele fez, determinou que o PCC e o Comando Vermelho são organizações criminosas, terroristas, desculpe. E ele diz, olha, os meus criminosos, ou os nossos criminosos, não, Lula, seus criminosos. Nós entendemos, nós do PL, nós que fazemos a campanha do Flávio, que esses criminosos têm que ser tratados como terroristas de uma maneira muito dura, muito firme, muito forte. Então nós tratamos de segurança pública. De uma forma subsequente, vamos tratar de futuro, de ação social, da maneira como nós vamos enfrentar a problemática do envelhecimento da população. Nós temos hoje uma população cada vez maior, acima de 60 anos, que precisa de um tratamento diferenciado. Como é que você insere a mulher no mercado do trabalho? Como é que a gente trata a questão da educação e da necessidade de refletir isso nos índices de proficiência que nós estamos vendo do nosso ensino infantil e fundamental. Nós estamos hoje formando gerações de analfabetos funcionais. Então é claro que a população precisa saber ou compreender ou se debruçar sobre o que vai acontecer no futuro e não apenas essas questões que, por mais importantes que elas sejam, não são a essência de uma campanha eleitoral. Senador, deixa eu chamar os nossos analistas para participar da nossa conversa. O senhor falava dele, o nosso comentarista que estava falando um pouquinho antes. Ranier Bragão, por favor, vem para cá conversar com a gente. Oi, senador, muito boa tarde. O senhor estava citando agora há pouco aí esses exemplos de corrupção em governos do PT, o Mensalão, Petrolão e agora o caso Master, que envolve aí vários políticos. No caso do Mensalão, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do seu partido, ele foi condenado, foi preso, inclusive, né? Petrolão envolveu muito também o Partido Progressista, do Ciro Nogueira, que é o partido aliado, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. E agora, no caso Master, o Flávio sempre negou essa relação com o Daniel Vorcaro, depois ele teve que reconhecer após o áudio, e também ele visitou o Daniel Vorcaro depois da prisão já, lá em São Paulo. Então, eu queria uma avaliação do senhor, se essa distinção da corrupção, quando ela vincula o PT, é corrupção, tem que ser combatida, mas quando é aliado, o discurso é outro. Nesse caso, senador, não há dois pesos e duas medidas?
o nome dele, só para me dirigir. Ranier, de maneira nenhuma. Foi importante a sua pergunta e uma excelente provocação, porque permite que a gente possa fazer a distinção de uma forma mais clara para a população. Como eu estava falando, a necessidade do marketing para que a população compreenda a diferença. São duas situações completamente distintas. O que eu estava dizendo aqui, Ranier, e vou reiterar, é que uma relação entre privados não é a mesma coisa que uma troca de interesses entre o poder público e o privado. Não é uma contrapartida. Então a relação do Flávio é uma relação entre particulares que ele foi a público explicar quando veio a Lume, e a forma como veio a público foi criminalizada, uma questão que não tem nenhum crime, nenhuma corrupção, nenhuma troca escabrosa ou que precisa ser escondida. O que havia era um contrato de confidencialidade com o fundo que recepcionou os recursos, e por isso ele não poderia falar publicamente. Na hora que veio a público, ele prontamente foi explicar e colocou a luz do dia, ao contrário do Lula, que até agora não explicou porque recebeu fora de agenda, né, junto com o seu futuro presidente do Banco Central, junto com o seu então chefe de gabinete Rui e o Guido Mantega, o banqueiro enrolado. Né, e diz a imprensa, noticia a imprensa, não posso afirmar que é verdade, que ele praticou uma advocacia administrativa, orientando o Vorcaro que não vendesse o banco, e no ano subsequente iria mudar o presidente do Banco Central, e isso poderia melhorar a situação dele. Então isso precisa ser explicado. Eu acho que eu, você e a população brasileira precisa ter transparência num negócio que envolve o público com o privado. Você cita duas situações que são a questão que envolveu o presidente Valdemar da Costa Neto e o Ciro Nogueira. Eu quero lembrar você que até 2019, 2018 não existia direito no Brasil. Tá? E eu sou testemunha disso. Eu participei do PSDB porque era oposição ao governo do PT. E a oposição do governo do PT era social-democrata, era centro-esquerda. A partir da chegada de Bolsonaro, em 2021 no PL, muda-se a forma como o PL é encarado pela sociedade. Então o PL era um antes de 2021, passou a ser outro a partir de 2021. Então nós vamos tratar do PL de 2021 para cá. De 2021 para cá, quem ingressou no PL deu essa conotação ao PL, que mostrou o que é a direita, a visão conservadora da sociedade, a maneira como nós tratamos a economia, e nós não somos surpresa para ninguém, responsabilidade fiscal, desburocratização, diminuição de carga de impostos, ajudar quem empreende no Brasil, tratar profissionalmente a questão da ocupação de cargos na administração pública. Basta ver que foram 18,5 bilhões de reais de superávit na administração das empresas públicas contra quase 34 bilhões de déficit que esse governo vai deixar de herança. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, na relação dívida-PIB, recebemos com 75% de comprometimento, entregamos com 71%, a economia de 500 bilhões de reais, e este governo vai nos legar aí uma dívida de quase 2 trilhões de reais, um crescimento de 13 pontos percentuais na relação dívida-PIB. Então são formas completamente diferentes de se estabelecer a relação entre as duas situações. Então a gente não pode comparar o PL de antes de 2021 com o PL de hoje, até porque nós somos a direita que entramos no PL em 2021. Então a partir daí o senhor pode, evidentemente, fazer seus valores e responsabilizar. Eu reafirmo, o Brasil banalizou a corrupção. O DNA do PT é corrupção, é roubo, infelizmente. Né? Eu não fico feliz em saber que o presidente do meu país é alguém que foi condenado em 3 instâncias, e não foi por tentativa de golpe de Estado, não. Foi por corrupção passiva, em 3 instâncias distintas. E essa condenação só foi derrubada por uma tecnicidade, por um processo em que, de repente, não deveria ter começado em Curitiba, deveria ter começado em Brasília, volta a estaca zero e vamos reiniciar o processo, mas ele já tem uma idade avançada, prescreveu a ação contra ele. Então, é isso que eu tenho falado. É importante a gente dizer à opinião pública qual é a diferença, porque não dá para aceitar ir para uma vala comum. Né? Nós não somos o PT, não nos misturamos com o PT, a nossa régua é diferente e a maneira como eles governam o país é completamente distinta do que nós fizemos quando estivemos lá durante 4 anos. Senador, eu chamo agora o César Feitosa para a nossa conversa. Primeiro, boa tarde para o senhor. Seguindo nessa provocação boa que o Ranier fez, queria entender, o senhor disse que não se sente confortável morando num país em que o presidente da República foi condenado em 3 instâncias por corrupção e depois solto por uma tecnicidade. O senhor se sente confortável estando no partido que é presidido por uma pessoa que também foi condenada por corrupção? Quando a condenação acontece e você cumpre a pena, né, pelo menos dentro de qualquer democracia e levando em consideração a Constituição, né, você cumpriu a sua prescrição, a sua dificuldade, a sua pena com a sociedade. Né, a partir daí você zera e reinicia. Né, é uma situação diferente do caso do Lula, que ele não cumpriu a sua pena. A pena dele foi abolida por uma tecnicidade. Né, o ex-presidente Valdemar da Costa, o presidente Valdemar da Costa Neto, na época preso, cumpriu a sua pena, né, e após cumprir a sua pena, ele foi reintegrado à sociedade como qualquer cidadão brasileiro que cometa um ilícito e porventura seja penado. Sensacional, só tem essa palavra para vocês. Sensacional. O que o Ranier fez? Não, os jornalistas aqui foram preparados para, prepararam foram perguntas maldosas mesmo, né? Principalmente as 2 últimas perguntas foram bem maldosas, sabe? Com aquele intuito assim, vamos pegar Rogério Marinho de surpresa e vamos destruir, porque ele não vai ter argumento, que ele não vai ter para onde correr. Só que Rogério Marinho sabe muito bem as cobras que ele ia enfrentar aqui dentro do SBT News. Raquel Landim, os outros 2 aqui, principalmente responsáveis pelas perguntas mais maldosas, né, gente, tá? Rogério Marinho, gente, saiu de letra. Deu simplesmente uma pancada na fuça de cada um desses 3 jornalistas aqui que nitidamente estão desesperados. Nitidamente estão desesperados, passando pano e
vendo, né, possibilidade do Lula ser enxotado da presidência da República, parece que estão ali mais para tentar passar pano pro Lula. Uma vergonha, gente, esse tipo de jornalismo aqui, para mim, isso é uma vergonha. Repito até a frase do nosso querido Boris Casoy, que de vez em quando aí vem e diz muitas verdades também contra o Lula e contra o PT. Chega o bet mesmo, parte para cima do Lula quando é necessário. Tá aí, gente, tá? Em meias palavras, um ponto assim que eu achei mais importante dele ter mencionado aqui é a questão do Jacques Wagner. Querer comparar Jacques Wagner com Flávio Bolsonaro, pelo amor de Deus, gente, claramente e nitidamente, vários juristas estão interpretando que o Jacques Wagner foi um lobista. Lobista é aquele cara que fica ali no meio, recebendo favores dos dois lados. Por que ele pode ter recebido favores dos dois lados? De um lado ele recebia dinheiro e do outro lado ele recebia o quê? Cargos, né? Olha, eu quero cargos, eu quero dar um cargo aqui pro Guido Mantega, né? Ajuda aqui o Guido Mantega num cargo aí no Master, mas o pagamento dele é 1 milhão por mês. É um ex-ministro da Fazenda que ferrou o Brasil. Mas, por status de ex-ministro da Fazenda, deu a ele um salário de 1 milhão. E assim, gente, dentro do governo Lula, a gente pode subentender que ele pode ter conseguido um carguinho aqui, outro ali para alguém. Não sei, gente. São coisas que vão ser reveladas aí mais pra frente. Mas o que os juristas estão interpretando é que o Jacques Wagner agiu como lobista. Aquele facilitador, aquele cara intermediário que trazia o Banco Master, do Daniel Porcaro, ao executivo, né, representado na figura de Lula da Silva. Prova disso é que o Lula recebeu fora da agenda, né? Jacques Wagner, Guido Mantega, Daniel Porcaro, fora da agenda. Inclusive o próprio Lula, né, pode ter cometido um crime ali. Ao falar pro Daniel Porcaro, não fecha negócio não com esse cara que quer comprar o banco, porque, mês que vem entra, né? Em janeiro entra o meu presidente do Banco Central e ele pode te ajudar. Se isso for realmente comprovado, gente, já pensou se o Daniel Porcaro delatasse muita coisa? Oh, meu Deus do céu, gente, tá? Não ia sobrar um petista em Brasília. Vou falar para vocês, não ia sobrar um petista em Brasília. Vamos lá, gente. Agora eu vou trazer para vocês a decisão do Flávio Bolsonaro que deixou o Lula extremamente furioso. Essa aqui. Flávio Bolsonaro se inscreve para falar em audiência nos Estados Unidos antes de decisão final sobre tarifaço. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, na inércia do governo Lula, ou seja, o Lula jogou a toalha, né? O Lula acabou, não quer. O Lula quer saber só de campanha e de falar mal do Donald Trump e falar mal do Flávio Bolsonaro. O Lula parou no tempo. O que o Flávio Bolsonaro está fazendo? O Flávio Bolsonaro aqui está fazendo o trabalho que era para o Lula fazer. Lutar pelo Brasil. Lutar para que o governo americano não tarife o Brasil. O Lula está furioso porque o Flávio Bolsonaro está fazendo o trabalho que ele deveria estar fazendo. Isso é humilhante. Imagine o governo americano estar negociando com um cara que nem é o presidente da República. Acho que eles pensam assim, gente, mas cadê esse presidente do Brasil que não faz nada, não luta pelo povo? É isso, gente. Esse é o motivo do desespero do Lula. E o que o Flávio Bolsonaro está fazendo aqui, em meias palavras, é humilhar o Lula da Silva. Matéria aqui, gente, tá? Do jornal Globo. O senador Flávio Bolsonaro se inscreveu para discursar em uma audiência pública no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, tá? Sobre o novo tarifaço contra o Brasil. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pediu para falar durante 5 minutos na sessão, marcada para 6 de julho, como representante do Senado Federal e pré-candidato à presidência. Aliados de Flávio apontam que ele deve argumentar pela suspensão da proposta de aplicação da tarifa, das tarifas de 25% aos produtos brasileiros e defender o PIX, que foi implementado dentro do governo Bolsonaro. Em meio às críticas do governo Donald Trump ao mecanismo de pagamentos por suposta concorrência desleal. Então, Flávio Bolsonaro vai para defender que os Estados Unidos não sancione o Brasil, que não aplique o tarifaço contra o povo, os empresários e o povo brasileiro, e também para defender o PIX, que foi criado, que foi implementado dentro do governo Bolsonaro. Agora vocês entendem, né, o motivo do desespero
do Lula da Silva, né? Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos fazer o trabalho do incompetente Lula da Silva, que não tá nem aí para resolver essa questão do tarifaço contra o povo brasileiro.